A paz do Senhor, amados. O tema da nossa meditação de hoje é a parábola da rede. Texto bíblico de Mateus capítulo 13 versos 47 até 50, que diz o seguinte: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. E, quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos e amados irmãos, convido-te a meditarmos juntos nesta parábola bíblica, ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual deseja revelar-nos verdades espirituais que nos trarão muitas bênçãos se atentarmos nelas de todo o nosso coração. Amados, se prestares bem atenção, em todas as parábolas da Bíblia ensinadas por Jesus, todas elas sempre começam com a seguinte frase: o reino dos céus é semelhante, mostrando-nos mais uma vez o que é que Jesus Cristo trouxe aqui neste mundo. Ele trouxe o reino dos céus na terra, ele trouxe o modo de vivência celestial aqui nesse mundo, ele trouxe a cultura e os hábitos celestiais para a humanidade. Porque antes do reino dos céus chegar aqui nesta terra, nós vivíamos segundo os hábitos e costumes do reino das trevas. Todos nós antes de recebermos a Jesus éramos guiados e governados pelo reino das trevas, pelo reino do diabo Satanás. As leis malignas dominavam o nosso viver, por essa razão é que éramos inimigos de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou o seu reino celestial para nós através de Jesus Cristo, e todos os que receberem esse reino no seu coração e decidirem viver a cultura deste reino, alegrarão o coração do Pai, deixarão de ser inimigos de Deus, e serão chamados filhos e filhas de Deus. A parábola continua. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. E, quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Vamos identificar as personagens dessa parábola. A rede é a palavra de Deus. O mar é o mundo. E os peixes são os homens. A parábola começa assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O elemento principal do reino de Deus que foi enviado para o mundo é a sua palavra. A palavra de Deus, a rede, é o elemento principal que Deus enviou ao mundo para transformar os homens, porque a lei que dirige os seres celestiais é a palavra de Deus, ou seja, todos os seres celestiais vivem de acordo com as santas leis de Deus, e Deus deseja que os habitantes da terra também vivam em obediência à mesma lei que os seres celestiais obedecem. Deus deseja que a terra obedece à sua palavra do mesmo jeito que os céus obedecem. Porque se os habitantes da terra decidirem receber a palavra de Deus e viverem em obediência a essa mesma palavra, a terra vai se tornar um lugar prazeroso de se viver, tal como é o céu. O céu é um lugar prazeroso porque lá, os seres celestiais vivem no centro da vontade de Deus. E a terra hoje se tornou um lugar muito difícil de se viver, porque os homens decidiram viver na desobediência e rebeldia da palavra de Deus. A maior parte dos habitantes do planeta Terra violam as leis divinas, por isso é que ao invés da terra se tornar um lugar prazeroso de se viver, se tornou um lugar muito difícil de viver,
Porque o diabo e os seus demônios também vivem aqui nessa terra, eles continuam a influenciar e a incentivar os homens a desobedecerem os caminhos de Deus. E a desobediência traz maldição e não bênção. Por isso é que a maldição divina está espalhada por toda a terra. No céu não há maldição porque lá não existe a desobediência da palavra de Deus. O céu é um lugar prazeroso porque lá todos vivem no centro da vontade de Deus, o Pai. A obediência da palavra de Deus gera vida, traz bênção e paz sobre as nossas vidas. O céu é um lugar prazeroso de se viver porque a lei que governa aquele lugar é a vontade de Deus, e o desejo de Deus é que a terra também se transforme num lugar prazeroso. Por isso é que ele enviou a sua palavra ao mundo. Por essa razão é que devemos nos esforçar ao máximo, a viver na obediência da palavra de Deus. A parábola continua, dizendo: e que apanhou toda espécie de peixes. Deus Pai, ao lançar a sua rede no mundo, tinha um objetivo a atingir. O objetivo é que essa rede, que é a palavra, alcance todas as pessoas, para que a transformação seja completa. A rede não foi lançada apenas para alcançar um grupo selecto de pessoas, mas sim para alcançar todos sem exceção. Deus, nos dias de hoje, tem feito um esforço divino para que essa rede alcance todos os peixes. O esforço que Deus continua a fazer nos dias de hoje através dos seus servos e profetas, é a proclamação mundial do Evangelho de Jesus Cristo, para servir de testemunho para as nações. Porque a palavra de Deus será o elemento principal de julgamentos para todas as nações. A Bíblia em Mateus capítulo 24 versos 14, nos diz que o Evangelho será anunciado a todas as nações, e então virá o fim. O fim do presente século só vai acontecer quando o Evangelho de Jesus chegar a todas as nações. Isso concorda plenamente com essa parábola, que nos diz: e, quando cheia, puxaram-na para a praia. A rede só foi tirada da praia, quando ela estava cheia, quando tinha apanhado todo o tipo de peixes. Semelhantemente, a palavra de Deus só será retirada do mundo, quando ela alcançar todas as nações. O fim deste século só virá quando todos ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra já tem sido pregada em muitas nações, só o facto de a palavra também chegar aos teus ouvidos, é um sinal de que essa rede está a alcançar todo o tipo de pessoas, está a chegar aos ouvidos do mundo todo, quer eles creiam ou não. O importante é que a palavra de Deus está a ser anunciada a todos sem exceção. Deus está a conceder a toda a humanidade a mesma oportunidade de arrependimento e salvação. A palavra de Deus foi enviada ao mundo com o propósito de transformar as nossas vidas. Deus deseja habitar eternamente com os seres humanos no seu reino vindouro, mas antes de habitarmos com Ele é necessário sermos transformados. Ele enviou-nos a sua palavra para sermos transformados por ela, e termos o caráter e as qualidades dos seres celestiais. Deus não pode, simplesmente, pegar na humanidade ímpia e pecadora, e lhe levar para habitar eternamente com ele nas mansões celestiais. Não. É necessário primeiro a humanidade obter o perfil dos seres celestiais, é necessário que o caráter do homem seja mudado, e o que opera essa mudança é a palavra de Deus. Em Salmos 19 verso 7, nos diz que a lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma.
A palavra de Deus é perfeita e transforma o ser interior do homem, e é essa transformação que Deus quer operar nas nossas vidas antes de sermos admitidos nas mansões celestiais. Porque se não formos transformados, será impossível habitarmos eternamente com o Deus Santo. Se o homem não receber a palavra de Deus no seu coração e ser transformado por ela, esse tal jamais poderá habitar eternamente com o seu Criador. Porque, assim como a luz e as trevas não andam juntos, semelhantemente, Deus e o pecador também não podem jamais coabitar juntos. A parábola continua. E, quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. No final, quando a palavra de Deus for retirada do mundo, quando chegar o dia do julgamento, haverá dois grupos diferentes de peixes, ou seja, de pessoas: os peixes bons e os peixes ruins. Os peixes bons. Os peixes bons, podemos definir como sendo aquelas pessoas que deixaram a palavra de Deus mudar e transformar os seus corações. São aquelas pessoas que se arrependeram das suas vidas de pecado, creram no Evangelho de Jesus Cristo, e decidiram viver em obediência à palavra de Deus. E por eles decidirem isso foram transformados de maus para bons. Porque ninguém nasce bom ou santo, a bondade e a santidade é o resultado da ação transformadora da palavra de Deus nos nossos corações. Quando alguém decide receber a palavra de Deus no seu coração e viver em obediência a essa mesma palavra, o resultado final será a transformação dessa pessoa. Ele será transformado de peixe mau para peixe bom, e só os que tiverem esse perfil de bom é que serão selecionados para habitarem eternamente com o Deus Santo. Por essa razão é que aconselho-te a te envolveres mais com a palavra de Deus, para que a mesma transforme o teu ser. Pouca envolvência com a palavra gera pouca transformação. Muita envolvência com a palavra também gera muita transformação. A transformação não depende de Deus, mas sim da nossa envolvência. Os peixes ruins. Peixes ruins são aquelas pessoas que não aceitaram serem transformados pela palavra de Deus, são aqueles que endureceram os seus corações e decidiram não viver na obediência da palavra de Deus. São aqueles que, mesmo após terem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, continuaram a praticar as mesmas obras ímpias de sempre, continuaram a amar o pecado, continuaram a amar as trevas, não deixaram a palavra entrar em seus corações, e como resultado final não foram transformados e continuaram sendo ruins até ao dia do juízo final. A parábola continua. E, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola nos revela qual será o destino final e eterno desses dois grupos. Ela nos diz que os peixes bons serão guardados, serão poupados, mas os peixes ruins e maus serão lançados na fornalha de fogo ardente, e ali haverá choro e ranger de dentes. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, porque o que o homem semear certamente colherá. Com isso pretendo dizer que a vida eterna ou a morte eterna é apenas o resultado final das escolhas que os homens tomaram. Muita gente está a ser advertida pela pregação da palavra de Deus, mas não querem deixar essa palavra transformar as suas vidas, não querem se render a Jesus, continuam
continuam nos mesmos caminhos ímpios de sempre, continuam a praticar os mesmos pecados de estimação, e como a palavra de Deus é infalível, ela nos adverte que o salário do pecado é a morte, a consequência final de viver toda a sua vida em desobediência da palavra de Deus será a condenação à morte eterna. Estarás privado de entrar no reino de Deus, porque não deixaste essa palavra transformar o teu coração, fechaste o teu coração e fechaste o reino de Deus contra você mesmo. Na maioria das parábolas contadas por Jesus, ele sempre termina dizendo que haverá um juízo final sobre aqueles que decidirem entrar num caminho contrário, haverá uma punição, haverá um prejuízo para os rebeldes. O inferno não é a vontade de Deus para o homem, os homens estão a ir neste lugar porque decidiram ser rebeldes à voz de Deus. Os homens estão a ir no inferno, porque eles decidiram obedecer ao diabo Satanás, decidiram imitar as obras do maligno, e os tais, apenas estão a receber a mesma condenação que o maligno carrega nos seus ombros. Observa como o mundo está hoje. Olha no estilo de vida das pessoas que estão ao teu redor, e vê se elas estão a viver alinhadas com a palavra de Deus. A maior parte das pessoas vivem sem a palavra de Deus, eles ignoram totalmente essa palavra, o mundo lhes agrada mais do que Jesus, nos seus corações não existe nenhum desejo nem vontade de obedecer os caminhos de Deus, muitos decidiram nos seus corações serem ímpios, viverem na má vida, continuam a semear maldade e a colheita será de acordo com a qualidade da semente. Os peixes bons terão um final feliz, herdarão a vida eterna, porque deixaram a palavra de Deus entrar nos seus corações e transformar as suas vidas, viverão eternamente com o Deus Santo, porque se esforçaram em serem santos enquanto estiveram aqui nessa terra. Esse será o fim dos justos, a vida eterna. Essa parábola é mais uma advertência de Deus para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada é uma advertência de Deus para a humanidade toda. Os que ouvirem essa advertência, e se alinharem com a palavra de Deus, serão poupados. Os que não derem ouvidos a essa advertência, e continuarem rebeldes, infelizmente colherão tudo o que a palavra de Deus adverte. Porque a palavra de Deus se cumprirá nas nossas vidas, seja a parte boa ou a parte ruim. Uma delas vai se cumprir infalivelmente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Deus te abençoa muito em Cristo Jesus. Amém. E glórias a Jesus Cristo eternamente. Amém.